processo de criar uma imagem de computação gráfica e de uma cena 3D é parecido com o processo de tirar uma foto, tá. Então é aquilo que eu já comentei, a gente vai ter que posicionar uma câmera, né. Vou posicionar uma câmera numa dada posição de visão, vou apontar a câmera para minha cena, né, a partir da posição de visão, e ainda vou dizer qual que é o que é para cima, tá. Então que é definida a posição up. Então é isso aqui que a gente está fazendo, tá lá o meu sistema de coordenadas do mundo, onde eu defini meus objetos, e eu estou fazendo isso aqui, estou posicionando a câmera e definindo essas questões, né, onde ela está, para onde ela está apontando e o que é para cima, tá. Eh Olha lá, algumas operações do pipeline de visão 3D são semelhantes ao 2D. Então, da mesma forma, a gente tem uma viewport 2D, porque é uma janelinha dentro da janela do sistema, que é 2D, né. A gente tem uma janela de recorte 2D também, tá. E vocês vão ver que, posicionar uma janela de recorte 2D, eh, na verdade eu tô definindo um volume que eu vou enxergar, né. É como você pensar na janela uma janela mesmo, de uma parede, né. Você pode pensar que ela é bidimensional, né, mas o que a gente está enxergando é tridimensional, tá. Então só posiciona a janela de recorte e ela define o que a gente vai enxergar, tá. Mas então a gente define uma viewport 2D e uma janela de recorte 2D, e o que está na janela de recorte vai ser mapeado no viewport, tá. A janela de saída é definida em coordenadas da tela, então isso aqui tudo é igual ao bidimensional, tá. Só que outras coisas são diferentes. A janela de recorte posicionada sobre um plano de visão, e a cena isso, a janela de recorte então ela é posicionada sobre um plano de visão. Então é como se existisse um plano aqui, infinito, e eu recorto aqui, eu quero enxergar isso aqui, tá. A cena recortada é recortada considerando um volume no espaço, que é isso que eu falei, uma janela que eu estou enxergando, por ela, né. Então, mas eu estou vendo o que eu estou vendo é tridimensional, tá. E aí esse volume de recorte que eu estou enxergando, eu tenho planos de recorte, eu também não enxergo infinito, né. Eu defino um plano, no início desse volume e um plano no final, e é o que eu vou enxergar está dentro desse volume, tá. Então tá lá o pipeline de visão 3D, como que é, né. Eu tenho posição de visão, plano de visão, janela de recorte, os planos de recorte, né. Eles todos esses, tudo isso, né, a posição de visão, plano de visão, janela de recorte, plano de recorte, a gente especifica no sistema de coordenadas do mundo, tá. Então tá lá, né, a gente modela as transformações, eh, no sistema de coordenadas do mundo, transformação de visão, e aí eu vou portar, né, o que foi definido no sistema de coordenadas do mundo vai passar a ser visto pelo sistema de coordenadas de visão, tá. Então eu preciso fazer essa transformação, tá. Do sistema de coordenadas de visão vai para projeção, né, então o que aí eu estou vendo o que eu estou vendo tridimensional tem que ser projetado num plano de visão, tá. Então aí eu faço a projeção, e aí tem aquela normalização, tá, para passar para viewport, né, a normalização e o recorte, né, para passar para viewport, aí sim eu estou no sistema de coordenadas do dispositivo, tá. Então são essas as etapas que a gente vai seguir, tá. Como que a gente define então o sistema de coordenadas de visão, tá. Para estabelecer esse sistema de coordenadas, a primeira coisa a gente define onde a câmera está, que é esse ponto P0 aqui que eu chamo de ponto de visão. Onde está a câmera? Onde eu estou posicionando a câmera? Esse ponto P0, tá. E aí a gente define o que é para cima, então essa câmera está posicionada aqui, mas o que que é para qual que é a rotação dessa câmera, tá. Que eu chamo de view up vector, tá, que é esse vetor que me indica o que é para cima, tá. Isso aqui já está me dando o eixo Y de visão, tá. Esse eixo Y da câmera aqui, tá. A segunda direção, para os eixos de coordenada restantes são os Z-view. O Z-view é esse para onde ela está apontando,
tá? Então a câmera está posicionada aqui e aqui, isso aqui é para cima. Agora, para onde ela está apontando? Ela pode estar apontando para qualquer lugar, né? Então ela está apontando para cá, né? E aí pronto, se eu tenho o y view e eu tenho o z view, eu consigo o x view por produto vetorial entre os três vetores, tá? Então é assim que a gente define o sistema de coordenadas da câmera, tá bom? Como a direção de visão em geral é definida sobre o eixo z-view, o plano de projeção normalmente é assumido perpendicular a esse eixo, tá? Então tá lá, eu tenho o eixo z-view, que é para onde está apontando a minha câmera, o plano de visão está nesse eixo, tá? Então o plano de visão ele é paralelo ao plano x-view e y-view, tá? Ele é perpendicular ao z-view, tá? Vocês abstraem aí, né? Tô com a câmera aqui apontando para lá, tá? Então o filme da câmera, o filme que é aqui onde vão ser projetadas as minhas imagens, ele tá aqui, né? É como se fosse, ele tá como se ele estivesse na câmera aqui, né? Ele tá aqui. Tá bom? Assim, a orientação do plano de projeção e a direção positiva do eixo z-view podem ser definidas como um vetor normal ao plano de projeção. Esse vetor n aqui coincide com o eixo z-view, tá? Um valor escalar é usado para definir a posição do plano de projeção em alguma coordenada zvp. Então, como ele está no eixo z-view, né? Eu sei que ele está no eixo z-view e que ele é paralelo a esse plano x-view e y-view. Então, a única coisa que eu preciso dar é uma coordenada zvp, que aqui estão diferentes valores de zvp. Então, zvp menor que zero, zvp igual a zero, então meu plano de projeção coincide com esse plano x-view e y-view, tá? Ou zvp, desculpa, aqui era maior que zero, zvp maior que zero, zvp igual a zero e zvp menor que zero, tá? Esse zvp, então, vai especificar a distância da origem de visão ao longo da direção de visão, tá? Portanto, o plano de projeção é sempre paralelo ao x-view e y-view, que é isso que eu falei para vocês, tá? Esse vetor normal, ele pode ser especificado de várias formas, né? Como que a gente especifica esse vetor normal? É intuitivo aqui a gente pensar que eu tenho aqui onde está a câmera, está no P0, tá? Eu posso dar um ponto Pref, que é para onde a câmera está apontando, tá? E aí eles vão me dar esse eixo Z-view aqui, tá? Então eu tenho P0, Pref, me dão esse vetor N, tá? Que ele define o Z-view, tá? Então a gente já definiu duas coisas com relação desculpa, três informações com relação à câmera. O ponto P0, que é onde ela está, um vetor, o view up vector, que é o que é para cima, e agora eu estou dando um ponto Pref, que é para onde ela está apontando. Então, esse ponto Pref P0, esse vetor N, Pref P0, eles me dão o eixo Z-view. O view up vector me dá o eixo y-view. E agora a gente só precisa identificar o x-view, tá? Então, agora, para especificar a câmera, e vocês vão ver isso lá no OpenGL, é exatamente essas três informações que a gente dá. P0, Pref e view up vector, tá? São essas três informações e eu posiciono uma câmera lá no OpenGL. Então, é isso aqui que a gente está fazendo lá, tá? Uma vez que a gente estabeleça essa direção normal ao plano de projeção, a gente pode estabelecer o view up vector. Então, tá a mesma coisa, só que a gente já tinha falado, né? Que é a direção do eixo y-view. Então, eu já defini o z-view e o y-view, né? Usualmente, o vetor v é definido selecionando uma posição relativa à origem do sistema de coordenadas do mundo. Vocês vão ver que quando a gente define os nossos objetos no sistema de coordenadas do mundo, para a gente o que é para cima é o eixo y, né?
Então a direção para cima é esse vetor apontando no eixo Y para cima, tá? Então a gente pode pegar esse mesmo vetor, essa mesma direção, para indicar o que é para cima da câmera. Isso faz todo sentido, né? Obviamente, tá? Então a gente pode definir como vetor V o vetor 0, 1, 0, né? Que é o eixo Y, né? E aí o que que acontece, né? Como a gente vai definir o z-view e o y-view, esses dois vetores não necessariamente formam 90 graus entre si. E o sistema de coordenadas da câmera, o z-view, y-view e o x-view, precisam formar 90 graus, né? Então, o que que a gente faz? O que que o OpenGL lá faz, por exemplo, né? Então, a gente vai definir o P0, Pref, que é esse vetor n, e vai dar o view up vector. E eles vão estar dessa forma aqui, tá? Então, eles não formam 90 graus entre si, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que corrigir, ele ajusta o vetor V, tá? Como que ele ajusta o vetor V? Tá? Ele vai, aqui já vai explicar, tá? Deixa eu ver aqui. Olha lá, eles ajustam projetando o vetor V em um plano aqui que é perpendicular, né? Em um vetor aqui que é perpendicular a N, tá? Então, tô corrigindo esse vetor V, tá? Olha lá, como a normal define a orientação z-view e o vetor view-up é usado para definir o y-view, só é necessário, então, que a gente identifique o x-view. Vocês já vão ver essa correção do y-view, tá? Antes de corrigir o y-view, o que que é feito? Eu considero esse vetor v mesmo, tá? Então, eu tenho o vetor n, que é o z-view, e considero esse vetor v que não forma 90 graus com o n, tá? Mas eu uso esses dois vetores para identificar um que forma 90 graus entre eles, tá? Que é o x-view. Essa direção é representada pelo vetor u, tá? E como que eu identifico um vetor que é perpendicular a outros dois? Basta a gente fazer produto vetorial. Desculpa. Basta a gente fazer produto vetorial entre n e v, a gente identifica o u, tá? E aí depois, para corrigir o v, porque ele não forma 90 graus com o n, a gente faz produto vetorial entre n e u, porque eles formam 90 graus, eu garanti isso aqui. Produto vetorial entre n e u, e aí eu ajusto o vetor v. Então aí eu consigo um que tenha, se eu fizer produto vetorial entre n e u, eu identifico um vetor que forma 90 graus com esses dois. Tá? E aí sim eu tenho o sistema de coordenadas da câmera, né? Aí eu corrijo o v e identifico o y-view, tá? É isso que está explicando aqui. Então eu tenho o n, eu faço n dividido pela norma de n para ter um vetor unitário, correspondente a n, tá? Então eu tenho o nzinho, que é nx, ny, nz. Eu tenho o vetor u, uzinho, que é produto vetorial entre v e n. O v, o view-up que eu defini, que não necessariamente forma 90 graus com n. Então, produto vetorial de v com n dividido pela norma, para que eu tenha um vetor unitário u. Então, eu já tenho o nzinho e o uzinho. Agora, eu vou corrigir o v, tá? Eu corrijo o v fazendo o quê? Produto vetorial de n com u, tá? Eles já são unitários, então eu já tenho o vetor unitário v. E aí eu já tenho todos os três eixos do sistema de coordenadas da câmera, tá?